Na primeira hora disse que o Prof. Jardim, o Leonardo Jardim, Gabi, demorou a mexer. Disse que o povo, gente, você precisa ver aqui no intervalo, o povo clamava. O povo clamava. Clamava por quem? Agora vai ter gente que vai discordar de você aí. Vai não. Vai ver. O povo clamava por Gabriel Barbosa, pelo Gabigol. CJ, tecnicamente, o Caio Jorge vive um momento espetacular. O Matheus Pereira é um dos jogadores que eu considero incontestáveis com relação à questão técnica também. Mas o jogo tinha que ter um fator novo no segundo tempo. O Cruzeiro, ele tinha que ter um fator novo no segundo tempo. Ele estava controlando o jogo, mas ele simplesmente não conseguia chegar ao gol do Everson. Então, a torcida do Cruzeiro sentiu isso e pediu pela presença do Gabigol antes mesmo, obviamente, da alteração do professor Leonardo Jardim, que aconteceu só no minuto 84, cara. 39 minutos, 38 para 39 minutos. Eu acho que ele devia ter colocado o Gabigol antes. Para mudar um pouco a atmosfera do Mineirão, para tentar incomodar um pouco mais o Atlético. O Atlético, basicamente, já não oferecia tantos riscos ao gol do Cássio. Você tinha que ser um pouco mais ousado, você tinha que ter um pouco mais de coragem. E acho que o professor Leonardo Jardim poderia ter colocado o Gabigol antes. Mas quando o Flamengo tava 1-1 e foi que nem, né? Você lembra, né? Foi mais ou menos mas a gente falou que errou também. Pelo menos eu e o Gris, a gente falou que ele demorou pra colocar também o Gabriel Barbosa. Demorou muito. Acho que ele, por exemplo, ele colocou o Bolazzi antes. 10 minutos antes. Por quê? Tinha que ter um fator novo. E pra mim, o Leonardo Jardim, ter um cara decisivo como é o Gabigol, com o histórico que ele tem no banco, não ajuda tanto. Entrou frio, mal pegou na bola e ajudou pouco, né? E pra mim, isso é responsabilidade do professor Leonardo Jardim. É engraçado você falar sobre demora, ontem a stalkeada, aquela averiguada na parte virtual, vi outras pessoas falando sobre demora. Mas você não concorda. Não, CJ, por que eu não concordo? A questão Bolassi, lugar do Wanderson, característica completamente diferente. O Bolassi é um cara que vai te ajudar, vai marcar também. E se nós voltarmos É claro que cada jogo tem a sua peculiaridade, mas se voltarmos a um pouco atrás, o Cruzeiro teve muitas dificuldades quando ele jogou com mais atacantes no time, com jogadores que defendem menos. Você pode pôr o Gabigol, ok, mas você vai tirar quem? Você vai tirar o Caio Jorge? Não, joga o time mais pra frente, ué. Então, mas aí o jogo, a intensidade que tava o jogo ontem, nós todos vimos. Não, mas o Atlético ele deu uma baixada já pra reta final do jogo. De intensidade? De intensidade. Não sei, talvez o Cruzeiro continuou agressivo, continuou forte, como estava desde o início. Você pôr um Gabigol com 10 minutos do segundo tempo, abrir mão do Christian, que vinha fazendo aquele papel que todos nós já sabemos, de muita agressividade, de ajudar o Fagner, depois o Fagner acaba machucando e saindo, de competir muito e botar o Matheus Pereira para acompanhar o Rubens durante 35 minutos, assim, é claro que a gente quer que o jogador mais técnico, decisivo, jogue mais. Mas hoje o grande trunfo do Cruzeiro é o coletivo, é a competição, é a organização. Não é fácil, pra você colocar alguém, você tem que tirar. Abrir mão desse time competitivo, por mais que o Galo não estivesse bem no jogo... Mas ontem, no segundo tempo, o time não funcionou pelo centro, por exemplo. Mas aí tem um adversário. Não, tudo bem, mas você tem que tentar fazer algo novo, cara. Você tem que tentar mudar um pouco da atmosfera do estádio. E o Gabigol é esse cara. Eu acho que ele errou, tá? E pra mim ficou muito claro ontem. Eu vou ficar no meio do caminho dos dois aí e vou explicar por quê. Eu acho que ele errou de novo. Eu falei isso aqui contra o Flamengo, quando deu certo, né? Porque ele entrou, ele colocou 3 caras no finalzinho, os 3 caras participaram, né? Do lance do pênalti e do gol. E acho que ele errou de novo. Acho que o Gabigol tá bem, o Gabigol tá vivendo uma boa fase, tá conseguindo marcar os seus gols, tá conseguindo jogar bem quando tem chance como titular e tudo mais. E você ter um cara desse bem, você não pode dar só 10, 8, 7 minutos pra ele nos grandes jogos como o Jardim tá dando. Acho que ele merece jogar mais minutos. Eu teria colocado ele, quando entrou o Bolassi, no lugar do Matheus Pereira. Mais cedo eu não teria tirado o Christian. E eu acho que ele esperou para poder tirar o Christian por poucos minutos. E aí vou dar um exemplo para mim claro e prático do porquê não dá para jogar Gabigol por dentro com o Matheus Pereira por fora. Uma das jogadas mais perigosas do Atlético no segundo tempo, e algo que o Atlético consegue fazer muito bem, que só fez uma vez no jogo de ontem, e que foi depois da entrada do Gabriel Barbosa, e que não é por acaso,
o Lianco arrastando uma bola desde o campo de defesa, entrando no campo do Cruzeiro e quase fazendo o gol, o Atlético. O Lianco só fez isso uma vez. E é porque o Gabigol não acompanha. Você ter o Gabigol por muito tempo, você aumenta o risco desse tipo de jogada. Você dá um risco para o adversário também, porque o Gabigol é um cara que pode pegar uma bola e fazer um gol. Ontem quase não tocou na bola quando entrou. Mas assim, eu concordo com o Cabido que ele poderia ter entrado mais cedo, só que aí eu acho que não seria no lugar do Christian. Concordo com o Gris e acho que a entrada do Gabigol também permitiu que o Rubens saísse mais. Porque quando o Christian estava em campo, ele estava prendendo o Arana, estava prendendo... Até porque o Arana ficou mais na defesa mesmo, não desceu tanto, mas ele permitiu mais que o Rubens descesse e desse mais apoio ao Rony. E quando o Hulk caía pelo lado esquerdo, também desse mais apoio. Então, quando juntou Matheus Pereira e Gabigol para fazer essa jogada, o Gabigol aberto, alternando com o Matheus Pereira também ali no meio, o Cruzeiro perdeu na marcação. E liberou que o Atlético saísse mais a defesa. Gente, mas é óbvio que toda ousadia, toda coragem tem seus riscos. Pois é. E acho que ontem o Leonardo Jardim poderia ter se arriscado. Poderia. E ele teria... Eu tô entendendo o que você tá falando, porque esse, aspas, risco, estaria respaldado pelas últimas partidas do Gabigol, né? Claro, sem dúvida. O torcedor não chegaria e colocou o Gabigol, o time piorou. Mais ou menos, se coloca o Gabigol no lugar do Christian com 10 minutos e perde o jogo, todo mundo ia estar falando hoje, não, mas tirou o cara que tava dando equilíbrio mas pro outro time. dia, Mas mas aí outro dia a gente falou do esquece. time que ganhou contra o Flamengo, por Pois exemplo, pois sabe? Então assim, gente, futebol é um jogo de risco, cara. É um jogo de risco que a gente tá aqui falando exatamente sobre isso. Vai dar certo em vários momentos, vai dar errado em outros. Mas ontem, pra mim, faltou coragem pro técnico.